A paz do Senhor, apaixonados pela Bíblia. Eu sou a pastora Claueli e nós estamos estudando aqui a primeira parte do livro de Gênesis, que é do capítulo 1 ao capítulo 11, fala da criação, dos primeiros aí descendentes de Adão e Eva. E nós paramos em Noé, então nós vimos que os primeiros filhos, um morreu, o outro recebeu uma maldição, uma marca e fugiu, e aí eles tiveram 7. De 7, nós temos a genealogia até chegar em Noé. E Noé recebeu uma profecia quando ele nasceu. Os pais dele falaram que ele seria descanso, ou que ele traria descanso, porque a terra estava cheia de maldade. As pessoas buscavam violência, estavam com o coração cheio de ódio. Era uma situação terrível, apesar dessa família, a família de Sete, ou os descendentes de Sete, invocarem o nome do Senhor, buscarem ao Senhor, os outros, os descendentes de Caim, que foram se multiplicando, e os outros filhos deles também, porque de acordo com a cultura judaica, Adão e Eva tiveram 60 filhos. A Bíblia não fala desses outros filhos, porque o foco aqui são os descendentes de Sete, até chegar em Abraão, Isaac, Jacó e os descendentes, ali as tribos de Israel, mas nada impede, porque eles morreram bem mais velhos, né? A idade média ali, se você for ver na genealogia de Sete, a idade média era 900 anos, então vivia-se muito e poderia ter também muitos filhos. E aí, Noé é escolhido por Deus num momento em que o mundo era mau, todas as pessoas faziam o que desagradava a Deus, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Deus viu um homem justo, íntegro, bom, que andava com Deus. Essa era uma qualidade aí que nós precisamos estar bem atentos a isso. É uma qualidade muito importante porque chama a atenção de Deus. Deus, ele vê isso em nós. Quando nós buscamos caminhar com Deus, buscar a vontade de Deus, andar nos seus caminhos, vigiar, orar, meditar na palavra. E essa foi a característica que chamou a atenção, que destacou Noé entre todos os outros homens. Ele andava com Deus, e aí Deus deu uma missão para ele e para sua família. Deus falou que viria uma grande chuva, era para ele se preparar para aquilo, e era para ele construir uma arca, deu as medidas, falou tudo direitinho, falou que era para ele levar a sua família, a sua esposa, os seus 3 filhos, que ele teve depois de 500 anos. Ele teve Sem, Cã e Jafé, então era para entrar os filhos, era para entrar as esposas dos seus filhos, e eles seriam salvos daquela destruição, porque Deus disse que a maldade era tanta que ele iria recomeçar com essa família. E o dilúvio, ele durou 40 dias, a chuva em si, 40 dias, 40 noites, mas eles ficaram dentro da arca um período de 1 ano e 10 dias. Foi bastante tempo ali, eles tiveram muito trabalho, eles tiveram que esperar, aprender a esperar é muito importante, para viver as promessas do Senhor e para viver um recomeço, aquilo que Ele tem te falado sobre o novo de Deus, muitas vezes, ele é uma promessa, mas para que eu alcance esse novo, eu preciso aprender a esperar. E foi muito difícil esse momento, tinham os animais ali, Deus mandou os animais para ficar dentro da arca, 7 casais de animais puros e 1 casal de animal impuro, e tudo isso ali dentro da arca, essa mistura ali, mas eles conseguiram, eles saíram da arca, e Noé, ele fez um culto ao Senhor, celebrou ao Senhor, e Deus purificou a terra de todo aquele mal e recomeçou com essa família. E a gente tem umas coisas muito importantes sobre os descendentes de cada um desses filhos. Os descendentes de Sem foram que povoaram a Ásia, a maior parte da Ásia, tá? Os judeus e os árabes fazem parte disso. Jafé foram os descendentes que povoaram a Europa, a maior parte da Europa. E Cã, a África, foram os descendentes que foram para a África. Então, recomeçou ali,
esse repovoamento, crescimento. Deus deu uma ordem para eles que era para crescer, para multiplicar e principalmente que era para buscar a Deus, buscar ao Senhor como único Deus, porque ele havia salvado Noé e sua família. Então, eles começam a se multiplicar. Só que no meio dessa multiplicação, um dos descendentes de Cã, chamado Nimrod, aqui no capítulo 10 fala sobre Nimrod, que está no verso 8, ele simplesmente teve uma ideia, né? Quem sabe Deus vai querer destruir a gente de novo com o dilúvio, vamos nos preparar para isso, vamos burlar aí a vontade de Deus e vamos construir uma torre para chegar bem alto e para nos livrar se caso Deus queira nos destruir, como se, né, alguma coisa pudesse impedir o poder de Deus. E Nimrod, ele juntou as pessoas ali e eles fizeram a torre e aquilo não agradou o Senhor, tanto que Deus se reuniu com a Trindade, porque a unidade, quando a gente faz algo em unidade, e o texto fala sobre isso, né? Deus falou assim, nada vai impedir o que eles colocaram no coração de fazer, porque eles são um, o povo é um e tem uma só mentalidade. Olha só, a unidade, tanto para o bem quanto para o mal, tem um poder que só a Trindade, só a unidade dos céus pode impedir. E às vezes o inferno ataca justamente dentro das igrejas para separar, para a gente ficar em lados opostos, para ficar guerreando. Lembra do culto, né? Eles brigaram por causa de culto. Eles brigaram por causa de culto ao Senhor, Caim e Abel. Então, assim, temos que estar atentos a esses princípios que desde o começo Deus já ensinava para nós. E Nimrod fez isso. Depois Deus confundiu ali as línguas, né? Um falava uma coisa, trouxe confusão para que aquele plano não fosse para frente, porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles crescessem e multiplicassem, se espalhassem. E depois Nimrod foi o responsável também pelo início da idolatria, porque quando ele morreu, ele era tão amado, tão idolatrado pelas pessoas. O texto diz que ele foi um homem poderoso na terra, um grande conquistador, e fizeram uma estátua de Nimrod e começaram a adorar. Depois ele se tornou o deus Baal, é o deus que a gente vê bastante aí, principalmente na história de Elias, né? Ele e sua mãe também foi idolatrada, né? A Semíramis, nesse mesmo tempo, aqui nesse mesmo contexto, e começou-se a idolatria aqui com Nimrod. Então, depois disso temos os descendentes de Sem, aí no capítulo 11, até chegar em Abraão. E o capítulo 11 encerra a primeira parte do livro de Gênesis, tá? E aí nós vamos começar a segunda parte no próximo vídeo. A segunda parte de Gênesis é do capítulo 12 até o capítulo 50, que vai falar sobre o chamado de Abraão e os patriarcas. O que aconteceu depois que Deus escolheu essa família? Que promessa foi essa que Deus deu a Abraão? Como foi o desenrolar aí com seus descendentes? Quem foi escolhido como primogênito lá de Jacó? Nós vamos ver tudo isso no próximo vídeo, não perde não.